seguir. Partimos agora em direção do universo do equilíbrio individual, com Pedro Choi e a saúde Yin Yang. E umas convidadas também muito especiais, Pedro. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Chegamos então à segunda-feira e estamos, de facto, a começar da melhor forma, porque vamos falar de uma doença, de uma situação muito crítica, Pedro. Sim, sem dúvida. E que em Portugal, de facto, a lúpus, neste caso, atinge 15 mil portugueses. É bastante. E é uma doença que a maior parte das pessoas não conhece, é uma doença da família dos reumatismos, mas que hoje em dia, em medicina convencional, já é claramente conhecida como sendo uma doença autoimune, ou seja, um desarranjo da imunidade. E justamente hoje trouxemos a Aida, que é a nossa paciente e que tem esta patologia, e a Filipa Villarrica, que é a minha assistente, médica de medicina chinesa nas clínicas de Pedro Choi, e que tem acompanhado a Aida, que é engraçada, a Aida também é enfermeira, o que tem importância, no sentido em que consegue perceber também a doença em critérios de medicina convencional, o que é natural. E as suas manifestações, se bem que Aida, apesar de ser enfermeira, de facto vive com esta uma doença autoimune, que é algo crónico, mas que pelo menos encontrou o seu equilíbrio e a sua paz, não é? A sua melhoria significativa na medicina chinesa. Antes disso, e apesar de estar a trabalhar na medicina convencional, via que não existiam resultados desta forma? Exatamente. Correspondentes? Não havia correspondentes. E durante muito tempo sofria então também com a lúpus, até ao dia em que decidiu então procurar Passados 2 anos depois de ter a lúpus, de ser diagnosticado, eu procurei as clínicas do Dr. Pedro Choi. Onde e estabilizou? senti um alívio muito grande. Que bom. Filipa, vamos primeiro para quem está lá em casa, Pedro e Filipa, a conhecermos de facto do que é que estamos a falar. Não é? Eu dizia já uma doença autoimune, enfim, mas tem muitas características que, para além de afetarem de facto a própria pessoa na sua pele, na sua vida, tem também características muito complicadas a nível de autoestima, de algum estereótipo também criado em relação ao lúpus, não é? Bom, em primeiro lugar, a lúpus dá dor, pode dar dor. Não tem que dar sempre, mas dá dor com frequência. Atinge músculos, tendões, articulações e pode atingir órgãos, inclusive órgãos nobres como o pulmão e como o coração, ou como o rim, circunstância em que a disfunção orgânica pode ser verdadeiramente grave e criar patologia que cria sofrimento, às vezes definitivo, muito grave. De qualquer das formas, a medicina chinesa tem o seu próprio entendimento da doença. Se calhar a Filipa permite que fale. Sim, realmente, pronto, a abordagem à luz da medicina chinesa é um pouco diferente. Portanto, nós consideramos a lúpus uma doença, uma patologia do síndrome Wei. Isto significa que há uma insuficiência ou realmente quase uma inexistência da energia defensiva, portanto, da Wei Qi, que, com consequência, ataques sucessivos das energias perversas e patogénicas externas. E estamos a falar, por exemplo, do vento frio, vento calor, vento umidade. Portanto, um paciente acaba por estar... Faço aqui um pequeno parênteses, justamente no sentido de dizer que a medicina chinesa sempre considerou que estas doenças eram doenças com uma grande influência do vento, do frio e da umidade. São coisas que, para o Ocidente, não têm lógica científica, mas a população sabe isso. Ou seja... Sente-a bem na pele, não é? Manifesta-se depois de que forma? Em termos práticos, portanto, como o Pedro estava a dizer, há uma manifestação clínica complicada e depois depende de paciente para paciente, mas podemos estar a falar de uma manifestação mais dermatológica, portanto, nível de pele, prurido, lá está, comichão, manchas, ou eventualmente situações mais complexas que envolvam órgãos internos. Tem nomeadamente nefrites, questões de hipertensão arterial, problemas cardíacos, portanto, é uma situação muito complicada e realmente um doente que padeça desta situação, em termos de autoestima e de motivação, fica com ela muito anulada. Muito fragilizada. De qualquer forma, a Aida também é uma mulher forte, procurou a ajuda certa e adequada e para isso também transformou o seu diagnóstico. Obviamente também parte desta união entre a medicina chinesa e a força de vontade. No seu caso, manifestava-se de que forma? Chegou a manifestar-se com manchas na pele e muitas dores nas articulações e nos músculos. Deve se tornar, calculo, difícil também a nível do seu dia-a-dia, do seu trabalho. Do trabalho.
Chegava a complicar também o seu dia-a-dia nessas... Sim, mas recorri, portanto, à acupuncultura e realmente ainda consegui trabalhar, até agora, que já estou reformada, mas ainda consegui fazer a minha vida profissional. Sim, agora até é ao outro fim. tipo de trabalho. Agora o trabalho é desfrutar a vida, pois claro. Aliás, é importante falar dessa situação. Portanto, o Pedro desenvolveu um método seu, que é praticado apenas nas clínicas Pedro Choi, que dá uma ajuda imensa na qualidade de vida, ou no aumento da qualidade de vida destes pacientes. Claro, que são diagnosticados. É isso, eu recordo-me que a Aida, nas primeiras sessões, me falava que o simples fato de estender a roupa, pegar numa mola, num copo... Era extremamente difícil. Difícil, coisas que nós fazemos banalmente, portanto, sem qualquer dificuldade. E até nesse ponto melhorámos realmente, através do método Pedro Choi, a qualidade de vida da Aida, pronto, e também de outros doentes com o mesmo Claramente, e de outros também que problema. nos estão a ver e que depois vos vão procurar para terem esta ajuda preciosa. Que método é este, Pedro? Bom, na prática, Mantemos a o que acupuntura? eu faço é medicina chinesa para todos os efeitos, ou seja, para o leigo, para o cidadão, o método é igual a qualquer prática de medicina chinesa, mas na verdade, aquilo que faz a diferença são que pontos da acupuntura é que escolhemos, que ervas é que nós escolhemos e qual a estratégia. Ou seja, sei lá, para quem não sabe de futebol é tudo igual, mas Claro. há diferenças entre equipas, entre aqueles que vão ao Campeonato do Mundo e os que jogam nos regionais. Mas para quem não percebe de futebol é tudo igual. É isso que eu quero dizer, é a mesma coisa. Ou seja, é muito difícil explicar a uma pessoa que não sabe de medicina chinesa qual é a diferença. Mas a diferença é a escolha de pontos certos, como na escolha dos jogadores no jogo de futebol, e depois a Para lógica... acertarem na bola certa e marcarem o gol certo, Justamente, não é? a lógica da terapêutica, no sentido, a metodologia que eu desenvolvi neste sentido vai, sobretudo, no sentido de reforçar as defesas. É que em medicina chinesa, em medicina convencional, nós já sabemos que é um erro de defesas. Em medicina chinesa, há 2000 anos, chamamos o síndrome Wei, que significa síndrome das defesas erradas. Só que em medicina convencional pensa-se que há defesas a mais, logo diminui-se as defesas. Dá-se cortisona, que baixa as defesas, mas baixa as defesas todas. Diminui lúpus, mas diminui também o resto da saúde e das defesas globais. No caso da... A medicina chinesa fortalece as defesas, porque nós achamos que só há defesas erradas porque as defesas certas estão deficientes. Essa é a parte básica do pensamento do meu método em relação a este tipo de terapêutica, é fortalecer muito as defesas num quadro que se manifesta por excesso de defesas. Claro. Contudo, resulta, como está provado por muitos casos, e também o caso É da Aida, visível. que o tratamento resulta, ou seja, é necessário aumentar as defesas para que o doente tenha mais capacidade de se defender bem, defender da forma certa. Vocês equilibram o desequilíbrio, que é uma perspectiva bastante diferente. Neste equilibrar do desequilíbrio temos então a acupuntura, fitoterapia, e temos também, lá está, artes marciais, por exemplo, aqui também aconselha. Sim, poderia-se perfeitamente aconselhar Estão a Tai ser Chi Chuan, também. Qigong, Yoga. A Aida está-se a rir, não sei se entretanto experimentou karatê. Não. O Pedro é o nosso perito. Poderia, sem dúvida, justamente porque há um aumento do Qi logo das defesas no seu global. Tem que ser em função do estado de saúde de cada indivíduo, Claro. daquilo que um indivíduo consegue fazer. Também não convém recitar uma coisa, há uma pessoa que depois vai ficar frustrada de não conseguir fazer. Obviamente. Portanto, interessa que as pessoas tenham saúde suficiente para poder fazer aquilo que nós recomendamos em termos de prática. Pedro, e nesta saúde, como é que foi o tratamento? Filipa, conta-nos também desde o início, que a Aida vos procurou, não é? Quanto tempo é que isto demora a nível de processo e do método? Pronto, o lúpus trata-se de uma doença crónica e realmente o método Pedro Choi insiste no equilíbrio energético do doente e, consecutivamente, lá está o aumento da qualidade de vida. Portanto, a Aida, desta segunda vez, já é nossa paciente há algum tempo, mas desta segunda vez recorreu a nós em janeiro de 2014, tendo sido prescrito um ritmo de tratamento algo intensivo na primeira fase, até porque estava com um quadro de dores bastante exacerbado, Claro. E iniciámos com um esquema de 6 tratamentos 2 vezes por semana, portanto com a periodicidade de bissemanal. Não temos Ou seja, o medicação aqui intensivo a foi acompanhar. apenas 2 vezes por semana. Sim. No princípio. Não temos aqui medicação convencional a acompanhar. Não, a Aida faz a sua medicação também. Pronto, é uma das razões que nós também não tentamos que o paciente largue a sua medicação convencional, uma medicação que é prescrita pelos médicos que acompanham o doente desde sempre. Portanto, a maior parte das vezes mantém, o que pode acontecer é depois redução da medicação convencional à medida que o tratamento também vai evoluindo. O próprio Forçando o médico organismo. acaba por Como é ver, óbvio. como o doente está melhor, o Não há- médico não há reduz necessidade. reduz a medicação. Até Obviamente. porque a medicina convencional, neste tipo de doenças, alivia-se os sintomas. A partir do momento em que o doente está melhor, há menos sintomas para aliviar, logo a Não há quantidade de drogas tem que Obviamente, diminuir. Da medicação. obviamente. Retiramos as drogas da sua vida, queremos retirar tudo o que é mau e o que são dores. Aida começou logo instantaneamente também a sentir essa leveza, não é? No corpo. Sim, Teve receio das agulhinhas e da acupuntura. Não. Li um pouquinho antes para me informar como era e não tive receio Claro. nenhum. Nem tenho. Não. Nem tem nenhum.
nada, recomenda nem também, há que ter, obviamente, claro. a qualquer outra pessoa que esteja Com certeza. e que viva com 100%. adultos. A 100%! Portanto, já se tornou o melhor ritual da sua vida também, não é? Esta visita para o médico para ter as agulhinhas no seu corpo. Gosto imenso dele. Gosto imenso. Tenho uma médica muito simpática também, Claro, não é? São todos muito simpáticos. Tudo ajuda, Tudo, não é? tudo. Tudo ajuda É para uma que nos terapia sentamos completa. melhor. Tudo. Claro, até porque também, Pedro, depois também é um 3 em 1, portanto é o ajudar naturalmente a encontrar este equilíbrio, é naturalmente a pessoa ficar com mais saúde e depois também é o relaxar e ficar mais em paz, não é? A acupuntura Sem dúvida. trata E de tudo. a medicina chinesa e nas minhas clínicas também faz sempre assim, independentemente daquilo que o doente se queixa, nós tratamos também as emoções. Claro. Aliás, nós achamos que as emoções têm uma parte orgânica, que depende dos órgãos. Por exemplo, a suprarrenal fabrica adrenalina, se for de mais ou fora de tempo, as pessoas ficam ansiosas. Portanto, nós equilibramos os órgãos que têm um papel importante nas emoções, no sentido que as pessoas saiam da clínica mais relaxadas, como dizes, Claro. mais estabilizadas emocionalmente. Justamente porque as emoções influenciam muito o corpo e vice-versa. O corpo Sem influencia dúvida, muito as emoções. sem dúvida. Por essa razão, Ajudam nesse caminho, tentando não é? agir no global, e a medicina chinesa é uma medicina do global, tentando agir no global, tentamos tratar o corpo e a mente, no sentido que o indivíduo saia de lá Completo. melhor e que tenha verdadeira melhor saúde. Sem dúvida. Começamos esta nossa segunda-feira então a falar também de resolução de desequilíbrios, mas também de muitas emoções. A nossa próxima conversa estão convidados também para ouvir. Teremos muitas emoções à flor da pele. Ai, dá um grande beijinho. Muito obrigada, Ainda bem que está, também. que se encontra agora bem e continua assim, reformada e feliz. Obrigada. Desfruta agora da vida e sempre assim com essa serenidade. Muito obrigada. Obrigada. Um grande beijinho. Muito bem, aproveito estas recomendações para contornar da melhor forma e lidar, de facto, com esta doença na sua vida